Antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Angélica Noverso, eu sou a gestora de associado da Associação Empresarial do Minho. Estou aqui em substituição da Margarida Rossi, porque ela, devido a um imprevisto de última hora, não teve a oportunidade de estar presente. E queremos, antes de mais, agradecer a participação do Gonçalo, o nosso participante na Speed Talk de hoje, o Gonçalo Sobral Martins, por se disponibilizar para falar. Vamos falar sobre os novos fundos europeus e os diferentes os segmentos de empresas que vão atingir, industriais, produtivas, turísticas, tecnológicas. Portanto, ele com certeza terá muita informação para partilhar connosco, informação importante nos tempos que correm, para podermos estar todos um pouco mais a par. Portanto, eu vou passar a palavra ao Gonçalo, para que ele, de facto, possa mostrar-nos aquilo que tem para apresentar. Seja bem-vindo, Gonçalo, então, e agora passo-lhe então a palavra. Muito obrigado, Angélica. Obrigado a todos os que, de certa forma, se disponibilizaram para estar aqui, a investir um bocadinho do seu tempo. Acreditamos que é um investimento importante, principalmente nos tempos que correm, em que as empresas e as pessoas, cada vez mais assoberbadas em termos de informação e nem sempre a reter a informação com que estão assoberbadas. Dizer também, hoje em dia está cada vez mais na moda criar associações e linhas bonitas no LinkedIn, este título um bocadinho provocatório para dar os parabéns à Eminho, porque há cada vez mais associações fantasma e a Eminho para o ano de atividade que tem tido muitas atividades interessantes e que vão ao encontro daquilo que é a importância para as empresas, que é isto, são este tipo de atividades, este tipo de contactos, este tipo de aberturas simples e que facilitam bastante o contacto entre as empresas e divulgar a informação que é realmente relevante. Sem mais demoras, e se a Eminho estiver de acordo, eu passaria para a apresentação, falaríamos um bocadinho. Durante a apresentação, como já tinha indicado aos representantes da Eminho, não vou ter possibilidade de ver quem quer fazer questões, portanto, se calhar deixaríamos por uma fase final. A apresentação, acredito que não é rápida e não é maçuda. Claro que eu sou suspeito para falar, mas aqui o objetivo é falar e dar tópicos interessantes, sem esmiuçar demasiado, mas que depois vos dê possibilidade de instigando um bocadinho de curiosidade, também vos dar a palavra e desenvolvermos cada um dos tópicos mais um bocadinho, se assim individual ou nesta sessão, se assim julgarem pertinente. Portanto, passando para a parte, só gostava que alguém da AMI me confirmasse se estão a ver a apresentação. Sim, estamos. Já está em tela cheia, não é? Sim. Pronto, muito bem. Os novos velhos fundos europeus. Portanto, para a grande parte dos participantes, saberão melhor do que ninguém que os novos fundos europeus têm sempre uma componente muito associada àquilo que são os velhos fundos europeus e, portanto, não há nunca uma raiz totalmente nova e daí este título. Hoje vamos percorrer um bocadinho as novas dinâmicas do que se espera do Portugal 2030, do PRR, muito falado, mas ainda pouco desenvolvido, e de fundos internacionais, que a nosso ver, a SPSM, e que temos uma equipa também com foco internacional, são altamente relevantes para conseguir, muitas vezes, suprir a falta de celeridade dos fundos nacionais. Pronto, começando por um slide, um bocadinho de contexto histórico, fala-se, e sempre se tem falado nos últimos tempos, que virão mais fundos que nunca, isto é, recorrente, a parte governamental, a parte presidencial, o próprio Marcelo, em alguns comentários, instigar o governo já o disse, e que temos que ter um controlo fortíssimo dos fundos, isto é verdade, mas que os fundos são mais do que nunca. Na verdade, os fundos são mais do que nunca, mas pus este slide em contexto histórico para alertar sobre o seguinte. O CREN e o Portugal 2020, individualmente, tinham mais verbas esperadas face ao início projetado que o Portugal 2030. Estamos a falar que o Portugal 2030 tem uma redução de cerca de 30%, não tanto, mas perto disso, e sem dúvida que o Portugal 2030, juntamente com o PRR, pode ter mais 30% do que individualmente o CREN e o Portugal 2020.
E este tipo de iniciativas também serve para alertar determinadas questões para instituições públicas, e se nos estiverem a ouvir, é uma pena que o PRR até agora tenha sido sobretudo canalizado para uma vertente pública. No outro dia vi um parecer em que somente 200 mil euros, isto não é lápis, somente 200 mil euros foram endereçados para empresas, ainda que esteja aprovada uma quantia maior, ainda só chegaram às empresas 200 mil euros. 200 mil euros é um oitavo, um décimo de alguns projetos individuais. Portanto, o PRR tem que ser mais célere e aqui dar um ponto de situação às empresas que, se quiserem aproveitar o PRR quando não há linhas individuais vocacionadas para empresas, estejam atentos à parte dos concursos públicos, porque os concursos públicos têm aqui uma missão fundamental, porque quando grande parte da despesa pública é usada, não deixa de ser usada por via de concursos públicos e não deixará de ser utilizada por via de intermédio de empresas. Portanto, aqui o Portugal 2030 tem uma componente muito forte, muito mais vocacionada para empresas. O nosso alerta da SPSM era indicar às empresas que estejam atentas muitas vezes não só aos concursos, mas também aos concursos públicos, daquilo que são as linhas do PRR para servir o Estado, porque a partir daí poderão ter algumas oportunidades de trabalhar e de vender os seus serviços, digamos assim, produtos. Uma reflexão também histórica, dizer que naquele que foi o programa que passou, Portugal 2020, aquilo que é necessário da parte estatal não é tanto saber se os fundos são maiores ou menores, mas apelar à capacidade de execução. Neste momento, a taxa de execução do Portugal 2020 anda nos 75%. Só o PO é Programa Operacional. Para quem não sabe, isto subdivide-se em NUTS, que são as nomenclaturas de unidades territoriais para fins estatísticos, que não são coincidentes com os distritos, até porque há muito mais distritos em Portugal do que programas operacionais, mas subdivide Portugal em termos estatísticos na parte da União Europeia. Só o PO Açores e a Madeira, portanto as ilhas, estiveram acima de 75%. Isto não muitas vezes tem um quê de responsabilidade das empresas, que pensam em executar e não executam, mas grande parte da taxa de execução é baixa, porque os Estados, membros da União Europeia, nem sempre aceleram no timing devido os devidos programas. E, portanto, deixar essa reflexão, Portugal 2030, ainda que seja muito importante ter uma coordenação e uma política anticorrupção dos fundos, é também bastante importante que exista outro tipo de celeridade e que cheguemos às empresas efetivamente. É uma pena que de 2014 a 2022, 25% ainda esteja por executar do Portugal 2020, com possibilidade de devolução desses fundos. Portanto, aqui eu acho que a questão não é tanto se há muito ou poucos fundos, porque os fundos são suficientes, é se são bem executados e são executados no tempo devido. Passando agora para o Portugal 2030, depois de um contexto histórico, falando um bocadinho. O Portugal 2030 tem aqui desafios societais. Portugal é membro da União Europeia. Ao ser membro da União Europeia, tem que se reger pelos níveis da União Europeia. E aqui Portugal tem 5 objetivos macro, se quisermos assim. Ser mais inteligente, ao final, até 2030, 2032, porque há sempre uma fase de transição. Se ficar mais inteligente, no sentido de ter mais indústria fortemente equipada, a questão da indústria 4.0, parte de equipamento produtivo, alarmísticas, portanto um sistema muito mais robusto em termos de industrialização, mais verde, porque é mais premente do que nunca a questão da descarbonização. Portanto, ter uma componente de descarbonização é mais relevante do que nunca, atendendo ao aquecimento global e a todas as temáticas e problemáticas do clima que estamos a ter. Um Portugal e uma Europa, quando falo de Portugal, sempre Portugal e Europa, mais conectado. No serviço aqui, estes 1.930 mil milhões de euros é referente à parte de interligação da parte digital, portanto as empresas estarem mais interconectadas, terem também uma maior capacidade de aceder a ferramentas digitais. Vivemos tempos um bocadinho atípicos e, portanto, a componente social, principalmente na ideologia do atual governo, tem sido muito reforçada. Não estou aqui para discutir se bem ou mal,
mas a parte social é o mecanismo ou o desafio societal com mais verbas destinadas e mais próximo no sentido de integração e de redução das assimetrias regionais entre regiões. Se olharmos às agendas temáticas do Portugal 2030, temos aqui que claramente o foco, até em termos de nomenclatura, são as empresas. Irá existir um grande foco de digitalização, inovação e qualificação, o que nos tende a acreditar que existirão 3 grandes programas aqui nestes 36% do Portugal 2030. O Inovação Produtiva, que se manterá ainda que em condições ligeiramente diferentes, muito mais em volta para a questão de descarbonização e de inovação produtiva, mas voltado para aquilo que são a compra de equipamentos, de obras, de softwares, certificações, a qualificação das empresas, para quem já fez, muitas das empresas presentes certamente já fizeram, a questão de termos uma qualificação das empresas, isto é, qualificarmos as empresas para ceder fundos para a contratação de quadros altamente qualificados, poderem fazer certificações, aceder a outro tipo de mercados, e um novo segmento que é a digitalização, que terá muito mais fundos, provavelmente, para a questão de marketing digital, presença digital, uma área em que Portugal, macroeconomicamente, ou do ponto de vista macro, está bastante incipiente. Portanto, ainda há muitas empresas que faturam imenso e que nem sequer têm um website. E isto é um desafio para Portugal nos próximos 7, 8 anos. A transição climática é importante e depois a competitividade e coesão, aqui muito mais voltada para as agendas temáticas macro. Se olharmos ao PRR, ele de alguma forma, ainda que num sentido ligeiramente irónico, mantém aqui Estado e empresas, digitalização, inovação e qualificação como ponto principal, mas se analisarmos até agora, a menos que o Governo altere o seu direcionamento, tem sido só voltado para a parte de Estado. Portanto, mais uma vez reiteramos o nosso conselho no sentido das empresas estejam atentas aos concursos públicos e acabem por poder ser fornecedores do Estado e assim poderem faturar mais e também obter novos clientes. O PRR tem sido usado, feliz ou infelizmente, como substituição do Orçamento de Estado e, portanto, aqui, ainda que isto não seja certo, cabe-nos a nós fazer algumas previsões eventuais. Acreditamos que o PRR vai ter uma componente muito menos forte de empresas que nos próximos anos vai servir para amortizar grande parte de gastos do Orçamento do Estado. Aqui um slide que nos parece importante. As NUTS 2, como eu disse há bocadinho, são nomenclaturas de unidades territoriais para fins estatísticos, portanto isto não é equivalente, como muita gente acredita, da parte de distritos, até porque os distritos são muito mais, e também não é, por exemplo, Lisboa, Grande Lisboa. É um bocadinho superior na questão de Lisboa a Grande Lisboa, mas também não é distritos. Por exemplo, para dar um exemplo, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Montagraço, são tudo territórios do Distrito de Lisboa, mas pertencem à NUTS 2 Centro. O que é isto então das regiões NUTS 2? A União Europeia decide dividir para fins estatísticos, com algum nível de homogeneidade, as diferentes regiões. Portanto, ao fazer essa divisão, o que a União Europeia faz é tentar que sejam regiões com algum nível de semelhança entre si. A parte de Lisboa só vai ter 4% e só terá 4% por uma razão muito simples, pelo facto de crescer acima da média da União Europeia e ser uma região territorialmente pequena. Portanto, aqui, se olharmos de um ponto de vista mais gráfico, é o Norte e o Centro. O Norte e o Centro, para que seja mais facilmente, juntamente com o Alentejo, seja mais gráfico para vocês, vai desde Valença até à zona de Sobral de Montagraço e depois toda a parte do Alentejo. Portanto, só Lisboa e Val do Tejo é que se exclui disto. Portanto, até o Algarve, esta parte toda, mas sobretudo Norte e Centro, que vai até à região mais ou menos de Leiria, leva mais de quase 60% dos fundos, Norte e Centro. Isto falamos por NUTS 2, porque há programas, e cada um dos programas, as empresas já estão habituadas, divide-se por regiões dentro das dotações orçamentais que têm. Em todo o caso, o Portugal 2030 tem aqui uma componente diferente, que são programas temáticos. Ou seja, se neste slide anterior nós temos
mais ou menos 2/3 do Portugal 2030, que depois de lançar os projetos, à exceção dos Açores e da Madeira, na componente continental, eles quase sempre são os mesmos programas, para os Açores têm os seus, a Madeira tem os seus, e depois libertam dotações no continente que são com base nesta distribuição. Aqui vai haver programas temáticos que o Governo lança sem ter componente territorial. Ou seja, qualquer empresa de qualquer parte do país pode-se propor basicamente a candidatar a este tipo de programas. Quais são os programas temáticos? Isto é uma escolha de quem idealizou o programa e, portanto, o mar aqui, apesar da nossa costa gigantesca e do potencial, a nosso ver, está bastante descurado. Aquilo que era o Mar 2020, neste momento no Mar 2030, tem 3% apenas de verba. Inovação e transição digital, estamos a falar de 30% em termos da distribuição dos programas temáticos. Os programas temáticos são cerca de 1/3 do Portugal 2030. Uma grande força aqui também para a parte de demografia, qualificações e inclusão, que não tem que ver com a parte estrutural, mas ideológica do presente governo, e um foco muito importante também no clima e sustentabilidade. Portanto, parece-nos que 1/3 do Portugal 2030 também vai estar voltado para a questão de substituição de equipamento, descarbonização, digitalização de processos, e outro 1/3 para a questão da compra de equipamentos, para além dos programas operacionais. Portanto, em resumo, aquilo que acreditamos que vai surgir são 4 segmentos. Um deles voltado para a manutenção da inovação produtiva, muitas empresas já o fizeram, portanto, são aquisição de equipamentos industriais puros e duros ou intangíveis, parte de obras, aqui ampliação, modelação. Na parte de turismo, as obras, a manter-se o rácio, poderão ir até 60%, no caso da indústria, até 35% do total do investimento. O objetivo é claramente que o equipamento produtivo na indústria seja o grande foco do investimento e não a questão do brick and mortar, não é? Da parte de tijolo puro e duro. A questão de softwares, que podem entrar algumas certificações na inovação produtiva, ainda que de forma regrada. O qualificação e internacionalização ter-se-ão que manter, e já há indicações nesse sentido em termos europeus e de outros Estados. Portanto, aquilo que são os eventos comerciais, hoje em dia, claro que vai, pós-Covid, a questão presencial vai se reduzir, o que não é necessariamente mau. Este é um evento em que provamos que conseguimos estar aqui 50 a 100 pessoas de forma rápida, célere, e que podemos partilhar este evento, e, portanto, há eventos que vão se tornar presenciais, e aí terão as linhas de internacionalização, com estadias, com voos, com contratação de pessoas. E também, certamente, existirá uma diferença, e já se vê isso em alguns Estados europeus, de apoios muito mais à questão de digitalização e de compensação a fazer eventos online. A qualificação para certificações das próprias empresas, aqui a área da IT é muito relevante, porque muitas empresas da IT, para entrar em determinados mercados, e não só, empresas de construção também e empresas de metalomecânica, necessitam de determinadas certificações. Não falo da marcação CE, falo de outras coisas mais profundas, mas a marcação CE também é um caso que pode entrar na qualificação. A parte de investigação e desenvolvimento tecnológico para empresas da IT, mas também de construção, quando tem criação de novos produtos. A construção civil, quando faz implementação e melhoria de produtos, com mais isolamento térmico, acústico. Portanto, há aqui linhas que são, sobretudo, uma devolução em salários, e existirá uma nova linha específica para a digitalização de processos e sustentabilidade. Portanto, com diferentes programas que têm muito em voga a substituição de equipamentos mais poluentes por outros menos poluentes ou energicamente mais eficientes, como quiserem. Portanto, em jeito de resumo, aquilo que nos parece é que uma empresa, para ser eficiente, tem que ter um enquadramento ideal. Esse enquadramento ideal, e o que vemos grande parte das vezes é muitas empresas, ainda com alguma razão, como é óbvio, mas a lamentar-se muito de não existir verbas nacionais, e, portanto, depois não olham à vertente internacional dos fundos, que já lá vamos olhar um bocadinho para isso, para que vocês não estejam tão dependentes dos fundos nacionais, e que também ainda vemos sistematicamente muitas empresas que não olham à parte da otimização fiscal. O CIFID é um bom caso, é um otimizador fiscal por excelência. O CIFID tem harmonização europeia, é um benefício fiscal
com foco em ID, que permite devolver para a redução de IRC até 82,5% de salários, custos com patentes, com ativos afetos a ID, e vemos sistematicamente empresas a não rentabilizar este montante para reinvestimento, para o que quiserem. E, portanto, há muitas empresas que se esforçam muito em aumentar resultado, mas depois não têm uma estratégia para reduzir imposto que poderia ser usado no reinvestimento interno. Pronto, de forma a sermos mais concretos no que é isto da parte internacional. Nós preparamos esta apresentação não só no sentido de falar nacionalmente, até porque já falamos em algumas linhas, mas também para vos dar alguns insights sobre a parte internacional. Portugal trabalha, mesmo em termos de consultoria, muito mal estas áreas. Há sempre muito poucas empresas nacionais a entrar neste tipo de programas, também porque não há muitas consultoras que consigam ter contributos sólidos e equipas técnicas capazes de fazer candidaturas em inglês e de representar essas empresas. Então estamos aqui muito em volta e entendendo a senioridade da nossa equipa técnica, tentar, com base na nossa experiência, mostrar e aumentar os horizontes das empresas para outros programas que poderão ser interessantes. O Horizonte Europa é o sucessor do Horizonte 2020. O Horizonte Europa teve um reflexo muito grande, é o principal programa da UE. O Horizonte Europa surge como um equalizador, se quisermos assim, para todos os países da Europa. O que acontece muitas vezes é que há países, como nós sabemos, em superávit, outros em déficit, no sentido de fundos europeus, e, portanto, Portugal claramente tem sido compensado, recebe mais do que aquilo que concede, e para existir alguma igualdade para os países que dão mais do que aquilo que recebem, o Horizonte Europa abre a todos os países a possibilidade de entrar. O Horizonte Europa são projetos com potencial de natureza disruptiva, que se possam revelar de alguma forma arriscados para investidores privados. Portanto, o grande objetivo é focar em inovação, em investigação e em pesquisa e ID, no sentido de qualquer empresa, e aqui dirijo-me a toda e qualquer empresa, IT, construção, parte de metalomecânica, questão de moldes, todas as empresas e mais algumas, vinicultura, todas aquelas que julgarem que têm um processo que é inovador, um produto que é inovador, um serviço que é inovador, existem sempre imensas calls abertas no Horizonte Europa para resolver determinados desafios societais. De forma, eu pus aqui o direto, porque 95 mil milhões de euros são diretamente da UE, mas isto depois tem um impacto muito superior, porque há um nível de investimento que é feito pelas empresas ou pelos próprios Estados individualmente. Portanto, estamos a falar de um programa muitíssimo vasto e complexo. O InvestEU, muita gente confunde como sendo parte do Horizonte Europa, não é. O InvestEU foi um programa que é o sucessor do plano Juncker, que foi lançado de 2014 a 2020. Quando João Paulo Juncker entrou em 2014 na União Europeia, acabou por fazer o seu plano. O plano era investir naquilo que se menos investia na Europa. Isto tem sido mantido, principalmente foi um plano que foi feito tardiamente, a nosso ver, porque veio responder à crise económica de 2008, pós-falência de Lehman Brothers. Portanto, estamos a falar de 6 anos após a crise económica de 2008, lançar um plano. E agora a Europa, já estando, como se costuma dizer, gato escaldado, água fria tem medo, e, portanto, já estando a prever as debilidades económicas e industriais por força do Covid, lançou o InvestEU, que é um programa autónomo face ao Horizonte Europa e tem mais 26,6 mil milhões de euros diretos da UE. O que é que aqui difere um bocadinho? Isto é muito mais voltado para PMEs inovadoras, para empresas que operam em setores culturais e criativos, portanto aqui as empresas de marketing que tenham uma componente mais criativa e cultural têm muitos apoios aqui, e também apoia uma vertente muito mais direcionada para startups, e empresas mais jovens que revelam ao mercado uma maior percepção de risco e, portanto, não têm garantias suficientes. E, portanto, o que o InvestEU faz é apoiar as empresas em estados mais embrionários, se quisermos assim, e faz com que os fundos da UE vão mais longe e melhora o ambiente de investimento europeu. Por outro lado, temos o CEF. O CEF é muito importante para dois tipos de setores, sobretudo, para áreas, empresas de IT, empresas de construção. Porquê? O CEF tem 3 grandes objetivos. Tem o objetivo macro de criar redes
transeuropeias de elevado desempenho, mas em 3 áreas fundamentais: a parte de transportes, a parte de energia e a parte de serviços digitais. Portanto, é graças, apesar da Communication EU Facility não nos dizer absolutamente nada, para a maior parte de nós em termos ou o CEF enquanto acrónimo, é graças ao CEF ou ao seu antecessor que a União Europeia, mas sobretudo, por exemplo, a Península Ibérica tem hoje a rede fenomenal de estradas que tem. Portanto, o que o CEF tenta é, de um ponto de vista tangível e intangível, relacionar, gerar corredores multimodais da União Europeia. O grande objetivo é que haja mais interligação entre países, entre as empresas, fazer negócio de forma mais fácil. O que é que acontece? Para as empresas de construção isto é evidente, porque até 2030 há um objetivo de criar uma rede principal que liga as principais cidades europeias, e até 2050 toda a União Europeia, em termos de estradas. Portanto, para as empresas de construção é evidente onde é que poderá estar aqui a vantagem. Muitos dos programas de interligação em termos de IT, de parte digital, são lançados concursos, calls. Portanto, onde vocês escrevem no Google CEF, ou Communication EU Facility, European Facility, vão encontrar calls voltadas para as empresas digitais, de IT, empresas também de serviços, que possam prestar desenvolvimento de serviços digitais que interrelacionem os países. O Digital Europe, eu não vou perder muito tempo, porque está focado muito numa questão de apoio a instituições de ensino, portanto está muito voltado para a componente formativa de professores, de alunos. É daqui que saem muito dos apoios para capitalizar e para conseguir conceder equipamento às escolas, mas é importante para as empresas que cedam equipamento de comércio, desenvolvimento, que também vou acompanhando o Digital Europe, que tem algumas calls e algumas linhas estratégicas onde se poderão enquadrar. Por último, na parte internacional, nós destacamos aqui o LIFE Program, porque o LIFE é muitas vezes descurado. O LIFE tem uma componente interessantíssima. Hoje em dia, que se fala mais do que nunca na questão da transição energética e das alterações climáticas, do aquecimento global, etc., o LIFE lança imensas calls a todo momento. O LIFE é um programa que bebe um bocadinho do Horizonte Europa, mas também tem fundos autónomos. O objetivo aqui é para empresas de biodiversidade marinha e também de biologia. Há aqui soluções e desenvolvimento de milhões para aposta na preservação de espécies e natureza, acabar com a economia linear e trabalhar muito a economia circular. Portanto, a questão da interligação de empresas, das sinergias industriais, também aparece aqui com algumas calls que cedem alguns milhões para esse tipo de empresas. E aquilo que nós diríamos é, para irem estando atentos, se escreverem Live Program no Google, conseguem aceder à página e tem lá calls que sistematicamente sucedem para empresas que querem desenvolver novos produtos e serviços para mitigar as alterações climáticas. Portanto, isto pode ter uma multiplicidade muito grande de produtos e serviços. Pode ser produtos puro e duro, por exemplo, a questão de substituição do plástico, que está sempre em voga agora na indústria, mas também pode ser uma empresa de IT que desenvolve uma app que, de alguma forma, promove a mitigação das alterações climáticas. Portanto, há de tudo um pouco. As calls costumam ser ligeiramente abrangentes para permitir esta multiplicidade de apoios, mas está muito em voga a questão ambiental. Agora, passando para uma componente nacional, não podendo falar de tudo, e esta sendo uma speed talk e não uma slow talk, nós tivemos que ter algum escrutínio no que selecionávamos. Claro que depois individualmente podemos falar convosco e ver o que melhor se adequa, mas nós consideramos que era interessante falar do apoio à descarbonização da indústria. Estará aberto até 29 de julho. Porque é que é tão relevante o apoio à descarbonização da indústria? Neste momento há um programa aberto até 29 de julho, como disse, para substituição de equipamentos. Nós tentamos ser isentos o mais possível e, portanto, o que não é tão positivo também o dizemos. Se alguém da parte estatal nos ouvir, acreditamos que o programa não é extraordinariamente bem desenhado,
porque em vez de promover a compra e a aquisição pura e dura de material, acaba por promover apenas a comparticipação em sobrecustos. Portanto, aquilo que está a suceder é que, por exemplo, a substituição de uma caldeira a gás natural ou a gás para biomassa acaba por ter só na diferença entre os dois elementos uma comparticipação. Obviamente que as empresas, por essa diferença, não se sentem tão motivadas a fazer essa alteração. E o próprio governo achamos que se apercebeu disso, porque o programa deveria fechar a 29 de abril, e puseram 3 meses mais de programa, portanto o dobro do tempo. Em todo o caso, há programas e há apoios e há substituições que são autonomizadas, como eles dizem, e que permitem serem consideradas a 100%, e não como sobrecusto. Portanto, é um programa que tem as suas vicissitudes, mas que é interessante ainda assim. O fundamental, não vamos perder muito tempo a falar sobre isto, porque o fundamental é não mais do que uma replicação do LIFE Program em termos nacionais. Portanto, o fundamental é uma página, um programa autónomo, que bebe das linhas do Portugal 2030, neste momento, para que consiga estabelecer determinadas prioridades. O que sucede, muitas vezes, é que as empresas precisam de estímulos. No LIFE Program é exatamente o mesmo. Há sempre aquele lado perverso da parte ambiental. Grande parte do que faz bem ao ambiente não é aquilo que mais capitaliza as empresas e, portanto, se não existisse esse apoio estatal, seja europeu, seja via Estados individualmente, grande parte das empresas não teria estímulo a ir naturalmente para esse tipo de programas ou para esse tipo de investimentos. Portanto, o fundamental aquilo que faz é dar estímulos económicos, um bocadinho à semelhança do LIFE Program, obviamente muito mais pequeno porque é só português, para as questões de estímulo ambiental. Depois, falar um bocadinho de 2 programas muito relevantes. Ainda que existirão no Portugal 2030, o Inovação Produtiva e o Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, ainda com verbas, parece-nos, daquilo que é postulado pela União Europeia e também do pedido de auxílio. Aqui é das partes mais importantes desta apresentação, dizer que o pedido de auxílio já se encontra aberto para um caso e para outro. Em princípio, virão, felizmente, das verbas do Portugal 2020, porque ainda há verbas para integrar e, portanto, o Estado português aqui lançou 2 linhas que, em princípio, ainda não saíram as portarias oficiais, mas terão as mesmas indicações do Portugal 2020 normal, o Inovação Produtiva e o Investimento e Desenvolvimento Tecnológico, o IDT. O que é isto do pedido de auxílio, para quem não sabe ou nunca fez? O pedido de auxílio é uma forma de governo, quando não pretende abrir de imediato os programas, mas as empresas, para não prejudicar as empresas, abre um pedido de auxílio, ou seja, um registro de pedido de auxílio. É indicar às empresas, aqui no Inovação Produtiva, empresas industriais que queiram comprar maquinaria, empresas de turismo, queiram criar alojamento local, hotéis, queiram fazer obras, permitam às empresas, desde já, ao sinalizar o seu interesse em entrar nestes programas, há a relevância e essas despesas podem entrar de imediato e serão contabilizadas em caso de aprovação no futuro para este mesmo programa. Ou seja, vocês sinalizam o vosso interesse, sinalizam um mapa de investimento já, quer para a inovação produtiva, quer para o IDT, ou só num deles, e basicamente se a candidatura, no futuro teremos de fazer, ter-se-á de fazer outra candidatura, e nessa candidatura final, que será próxima desta inicial, o investimento é considerado a partir do momento em que vocês submetem o pedido de auxílio. Ou seja, é uma forma das empresas, sobretudo, que já vão investir, possam ver considerado o seu mapa de investimentos. Lado negativo e que não leva em conta o elevador social é que estes programas, ao abrir o pedido de auxílio, vai só contabilizar as empresas, ou estão só a favorecer as empresas que já iriam naturalmente fazer o investimento. Porque só as empresas que naturalmente não podem adiar o investimento e, portanto, já o vão fazer, quer tenham apoio ou não, é que vão submeter o pedido de auxílio, porque sabem neste momento o que é que vão investir. Portanto, aí era uma das premissas que a SPSM julga por bem que deveria alterar e que o Estado deveria ter atenção para que as empresas mais pequenas possam aceder a estes fundos. Estes fundos têm que vir de forma mais célere e não podemos estar sucessivamente a abrir pedidos de auxílio como que a tapar o sol com uma peneira. Na parte de investigação e desenvolvimento tecnológico é voltado para, sobretudo, salários,
É um bocadinho, o IDT é, numa metáfora simplista, mas lógica, o CIFID ao contrário. Enquanto o CIFID olha para trás e vê o que é que as pessoas realizaram do ponto de vista de fiscal, o IDT olha para a frente e analisa aquilo que são os grandes desafios que as empresas propõem. Portanto, aqui o objetivo da SIDT é que as empresas tenham com participação, sobretudo salarial, para desenvolvimentos que queiram fazer, softwares que queiram desenvolver, produtos que queiram desenvolver, serviços, desde que eles sejam realmente relevantes face ao estado de arte. Portanto, não pode ser uma coisa inovadora do ponto de vista de empresa apenas. Investigação e desenvolvimento tecnológico é exatamente como diz. Há uma diferença clara entre inovação e ID, que o manual de Oslo, o manual de Frascati postulam, e, portanto, investigação e desenvolvimento é quando nós desenvolvemos algo que está acima do estado de arte, não é simplesmente a continuidade por força do estado de arte atual, mesmo que isso seja inovador para a empresa. Portanto, aqui, sobretudo, gastos com patentes, gastos salariais, há IDTs que atingem bons valores mesmo em empresas pequenas porque conseguem fundos para muitas das pessoas que já têm e outras querem contratar. Portanto, é um programa também interessante para todo o tipo de segmentos de empresas. Por último, dizer que, como falava há bocadinho, a parte fiscal é muito relevante. Nós notamos sistematicamente, quando falamos com empresas, que as empresas ainda hoje, apesar de grande parte dos benefícios fiscais, o REFAI já existe há bastantes anos, o CIFID, o primeiro, existe desde 97, muita gente não o sabe, apesar de ter tido um interregno no meio. Portanto, apesar desta longevidade e desta maturidade dos benefícios fiscais, ainda há muitas empresas que não os conhecem e não os utilizam, e achamos por bem dar este repto. Podíamos falar de tantos outros, até a questão do benefício que foi revogado e que ainda se pode usar até 2023, o CLE, ainda com alguns constrangimentos que depois poderão ser discutidos. Aqui deixar a nota dos mais evidentes. REFAI, para quem compra ativos, pode conciliar a parte de incentivos financeiros com mais 25% até ao máximo de auxílios regionais, portanto, as taxas máximas de auxílios regionais. O CIFID, como já falamos dele. O CEFEI 2, um crédito fiscal extraordinário aberto a todo o país, que ocorreu em 2020, 2021, mas que ainda é possível apurar. O seu homólogo, o IFR, está aberto de 1 de julho a 31 de dezembro. Muito importante este benefício fiscal. Ainda se fala pouco, é um incentivo fiscal à recuperação, é um novo benefício fiscal que virá este semestre. Portanto, as empresas que tiverem faturas de compras, de aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, podem usar redução de IRC via IFR. Se depois conversarem connosco, com os vossos contabilistas, os vossos consultores, também terão os vossos, certamente poderão ajudar-vos a identificar algumas coisas elegíveis para este benefício fiscal. A questão do RCCS, remuneração convencional de capital social, não sou particularmente fã de aumento de capital social, há outras formas, como as prestações suplementares, acessórios, suprimentos, mas quem o tem, e muitas vezes muitas empresas são obrigadas a fazê-lo por uma questão de banca, de investimento, o RCCS é um benefício fiscal interessante, há matéria coletável, não há coleta, mas interessante, e a DLRR, que surge muitas vezes esta dúvida, que é uma dedução dos lucros atualmente para reinvestimento futuro e que dá um benefício fiscal no imediato, quando é feita essa dedução. Há muita dúvida se é conciliável com o REFAI ou não. O REFAI e a DLRR são conciliáveis. Portanto, há sempre esta dúvida sistemática. O REFAI e a DLRR, até ao máximo das taxas máximas de auxílios regionais, são conciliáveis. Em último slide, como reminder toda esta apresentação, nós julgamos que uma empresa que tenha um enquadramento ideal naquilo que será um diagrama de Venn é a conciliação disto tudo. Portanto, estarem atentos à parte dos sistemas financeiros nacionais, o Portugal 2030, o PRR, também via concursos públicos, a questão dos fundos ambientais e todos os outros programas que vão abrindo. Os financeiros internacionais, falamos aqui daqueles que consideramos ser os principais, mas há tantos outros e podemos falar individualmente, e muito relevante para as empresas que nem sempre querem fazer investimentos, mas que querem otimizar o seu IRC, a parte da otimização fiscal. Faço esta apresentação e caso vocês tenham alguma questão, podem nos endereçar. Convidamos a visitar-nos e também a lançar as vossas questões para o e-mail que têm aqui. Portanto, fiquem à vontade agora para lançar as questões que tenham
e também para o e-mail individualmente, caso não queiram expor aqui algumas questões particulares. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado, eu. Obrigada pelos seus esclarecimentos, foi realmente muito interessante. Foi speed talk, mas foi muito produtiva na nossa opinião. Conseguimos aqui perceber a importância de estar atentos aqui aos fundos do PRR, para os concursos públicos, não é? Portanto, aqui o Portugal 2030, onde é que as empresas poderão apostar. Deu aqui várias sugestões para empresas de diferentes ramos, ligadas à inovação, ligados à parte cultural, criativa e de marketing, para a construção. Portanto, temos aqui várias opções a nível de fundos e, portanto, esta informação é realmente muito importante para os empresários. Já para não falar, naturalmente, da otimização fiscal, que é algo que muitas vezes não é devidamente valorizada e que se torna de importância enorme para a empresa, não é? Portanto, este enquadramento ideal, não é? Acredito também não seja muito fácil de atingir. De qualquer forma, é importante que as empresas possam saber qual o melhor caminho para chegar lá. Eu, já agora, tenho aqui a indicação que temos uma pessoa que pediu a palavra, o Sr. Duarte Chaves, Geraldes, peço desculpa, eu aqui já confundi. Duarte Geraldes, sim. Portanto, eu vou-lhe passar a palavra, que eu penso que ele terá uma questão para o Gonçalo. E se houverem mais questões, se disponham por escrito ou poderão também pedir para participar aqui nesta conversa. Portanto, eu passo a palavra ao Sr. Duarte Geraldes para questionar aqui. Bom dia, desculpe, foi erro, peço desculpa. Foi erro. Muito bem. É que, como levantou a mão, não sei se há assim alguma questão em particular que alguém gostaria de colocar, ou se preferem, como foi disponibilizado o e-mail, não é? Portanto, se calhar até preferem colocar diretamente depois ao nosso orador. Esta foi uma Speed Talk, uma edição especial sobre os fundos, mas que de facto torna-se ainda mais relevante quando vemos que há aqui apoios que terminam a 29 de julho, portanto, não é? Estamos aqui nos limites de algumas situações e, portanto, ainda bem, porque assim conseguimos ter toda a informação disponível. Foi muito eficiente e portanto, eu consegui aqui tirar alguns apontamentos que acho que poderão ser realmente muito úteis. Não sei se há alguém que gostaria de questionar, então, alguma situação. Não tenho aqui nenhum pedido. Muito bem. Portanto, temos aqui a agradecer, já agora, Cátia Pinto, a agradecer, foi muito produtiva e enriquecedora em termos de informação, parabéns pela iniciativa, temos aqui agradecimentos. E tem aqui uma questão de Ana Soares. A empresa que represento concorreu nos últimos 2 anos ao CIFID. CIFID IFAN ANIC, eu peço desculpa que não sei, mas ainda não tivemos resultado. É normal essa demora? Esta questão para o Gonçalo, por favor. O CIFID é aquilo que nós temos mais experiência internamente, temos dezenas de candidaturas anualmente. Infelizmente, eu peço desculpa que o nome da pessoa que colocou a questão. Ana Soares. Ana Soares. Ana, agradeço a sua questão e bom dia. Bom dia, Ana. Basicamente é normal, infelizmente é normal. A ANI tem tido prazos cada vez mais alargados, ou seja, o CIFID tem aumentado, duplicado o número de candidaturas a cada ano. De informação que já tive, este ano manteve-se mais ou menos na linha do ano passado, mas são mais de 4.000 candidaturas. E o que acontece é que nunca tinha acontecido um ano como este ano em que as empresas, sem receber a decisão do ano anterior, viram-se obrigadas a colocar a do ano seguinte. Agora também a Agência Nacional de Inovação tem tido uma sobrecarga muito grande daquilo que me chega para as pessoas que têm em termos de candidaturas, e é normal este delay, é normal ainda não ter tido resposta, mesmo já tendo colocado uma nova candidatura, algo que nos últimos anos, bem ou mal até 31 de maio, para as empresas que fechavam contas a 31 de dezembro, já deveria ter uma resposta. Mas nós próprios temos conhecidos e clientes que ainda não obtiveram a sua resposta referente ao ano 2020 e que até 31 de maio já colocaram a sua candidatura
referente a 2021. A 2021. Foi o caso, neste caso, fui eu que submeti. Foi um bocadinho contra o risco da empresa, não procuramos uma empresa especialista na área. Foi o primeiro apoio que concorremos dentro da inovação. Eu até já liguei para lá para confirmar, e o que o senhor me diz por telefone, porque não passa nenhum técnico, é que está em fase de análise, mas como não pediram nenhum documento, que isso que é muito positivo. Não sei se isso é real ou não, se pela sua experiência me consegue dar aqui alguma dica. Visto que eu não procurei nenhuma empresa, eu filo sozinha. Pronto, é assim, ter feito por si, não é, temos que ver agora o resultado, pode ser positivo ou não, consoante a qualidade da candidatura. Há empresas a fazê-lo internamente e que o fazem bem. Sobre estar em análise, diria que não é positivo nem negativo. Não terem pedido nenhum documento significa que têm todos os documentos, ou que enviou todos os documentos até à data necessários para fazer essa avaliação. Agora, não é necessariamente positivo ou negativo para o resultado, porque aquilo que vai ser avaliado no resultado é se a ID efetivamente o que realizam ou não. Isso tem que ver com o conteúdo da candidatura. O não solicitar informação adicional significa simplesmente que com aquela informação, se é que já está a ser avaliado, porque se não obteve ainda uma resposta é porque poderá ainda não estar a ser avaliado, significa simplesmente que a informação em princípio será mais do que suficiente para tomarem uma decisão, seja ela positiva ou negativa. Não me parece, aí ser o mais transparente e franco consigo, não me parece que seja um fator ou positivo ou negativo no sentido de não terem solicitado informação para o resultado final. Quando eles passaram para a fase de análise, eles avisaram que a candidatura tinha entrado em fase de análise, isto já há mais de um ano. E não procuramos nenhum parceiro na altura, porque quando nós resolvemos fazer a candidatura já estávamos no limite de timing muito próximo, peço desculpa, ao fim do prazo. E este ano, como também foi a mesma coisa, então, ao procurar uma empresa e todo o tempo que íamos despender a entregar as coisas à empresa, já não iríamos a tempo de concorrer. Daí optámos por eu fazer internamente. É o que for, se correr bem, a expectativa que vai correr bem, se correr bem, para o ano procuramos um parceiro, com certeza, para melhor selecionar e nos ajudar, e para procurar outros apoios também. Daí eu estar aqui na reunião hoje. Pronto, a minha dúvida era só essa, obrigada. Nada, depois teremos uma reunião em privado, salvo erro, não é? Sim, se assim julgar pertinente, podemos conversar. Só dizer, agora é aguardar relativamente aos resultados. Acredito que nos próximos 2-3 meses a ANI vai lançar os resultados referentes a 2020, portanto, aquelas candidaturas que vocês submeteram até 31 de dezembro, até 31 de maio de 2021. Agora... Aqui um ponto também importante que vou falar, porque no nosso caso, nós quando concorremos tínhamos o produto em desenvolvimento, não estava acabado, em 2020. E este ano terminamos, o produto em si já está lançado no mercado. E a candidatura pode ser a continuidade do mesmo produto, na área da inovação. Não precisa de ser um produto específico para cada ano novo, pode ser o próprio produto, fazer a candidatura no ano a seguir, se ele não estiver completo. É uma boa questão, isso também surge como dúvida. Sim, o CIFID, e isso também é um bom rap que se deixa aqui às empresas, o CIFID pode ser 4 ou 5 anos sobre o mesmo produto. O que o CIFID dá, qualquer benefício fiscal tem um efeito parafiscal. Parafiscal, a palavra, para lá da fiscalidade. Portanto, aqui o objetivo do CIFID é dar apoio à empresa sobre o esforço de investigação e desenvolvimento. Alguns CIFIDs até podem chegar à conclusão, no final de 2 ou 3 anos, que o produto que foram tendo benefício fiscal não chegou a bom porto. E não é por isso que a empresa tem que devolver esse benefício fiscal. Portanto, aquilo que foi sendo comparticipado ao longo dos anos foi o esforço da empresa nesses anos para tentar chegar a bom porto. E outra questão é, a maior parte das empresas, pelo menos diria que seguem com consultoras e que sabem dessa abordagem. Nós temos muitos clientes, diria mais de 60% ou 70% em CIFIDs, aquilo que chamamos prosaicamente CIFIDs de continuidade, portanto, isso que estava a referir. Ou seja,
As empresas, quando desenvolvem um determinado produto ou serviço, não o fazem todo num ano, ou até podem começar, por exemplo, em novembro ou dezembro de um determinado ano, portanto vão ter para o CIFID aquele esforço dos 2 meses, mas o projeto prossegue no ano seguinte, e ao prosseguir no ano seguinte podem candidatar-se com a continuidade desse projeto ao CIFID do ano anterior, do ano seguinte. Okay. Não tenho mais dúvidas, obrigada, Gonçalo, vimos depois na reunião particular. Muito bem, nós temos aqui, já agora Gonçalo também, da parte da direção da CSBJ. Bom dia, já existe mais informação sobre o apoio financeiro aos selos de maturidade digital? Os selos de maturidade digital, obrigado pela questão, uma questão muito específica, podemos falar nisso particularmente. Os selos de maturidade digital vão estar muito em voga com aquilo que tem que ver com os fundos de ID. Ainda não, de que tenha conhecimento, ainda não há mais informação, nem ainda está postulado de que forma se vão realizar. Agora, quando a empresa, e aí eu não sei qual é o produto, o serviço em concreto que a empresa desenvolve, poderia ser altamente interessante, ao estarem interessados em conversar sobre isso, ver todas as outras vertentes que se enquadram automaticamente, como a questão de todos os outros fundos de ID, etc. Mas é uma questão muito particular, interessante, podemos depois falar individualmente sobre isso. Muito bem, eu tenho aqui só um agradecimento também de Ana Guinhos, a agradecer a brilhante apresentação do Dr. Gonçalo, e penso que é uma opinião partilhada por todos os participantes. Eu não sei se haverá mais alguma questão que queiram colocar. Como o Gonçalo deixou o e-mail disponível, eu penso que também qualquer questão também será fácil chegar a ele e, portanto, colocar essas questões que possam ser mais específicas para cada pessoa, para cada empresário, neste caso. Não sei se haverá, muito bem, estamos aqui a agradecer, vários agradecimentos. Eu sendo assim, vou mais uma vez agradecer toda a disponibilidade do Gonçalo para esta Speed Talk. Achamos realmente que são informações úteis e importantes para quem nos acompanha. Nós iremos enviar aos participantes um questionário de satisfação e também os contactos do orador, embora eles já tenham feito a gentileza de deixar disponíveis, mas iremos enviar de qualquer das formas. Aproveitamos para informar que a próxima Speed Talk será na terça-feira, dia 12, pelas 17 horas, com Pedro Meireles Sobral, em que o tema será processos operativos nas empresas. E, portanto, contamos com a participação de quem achar que pode estar disponível. E damos por terminada, ficará só agora o Gonçalo com quem tem sessão privada para poderem falar de assuntos que achem pertinentes. Muito obrigada a todos pela participação. E mais uma vez, Gonçalo, muito obrigada por tudo. Muito obrigado. E felicidades a todos, pessoais e profissionais. Muito obrigada. Obrigada.